Bom dia pessoal, Shalom, graça e paz, vocês estão me ouvindo bem aí? Meu áudio está chegando bem para vocês? Bom dia Marcão, bom dia Fernando. Como está chegando meu áudio para vocês, tá bem? Tudo tranquilo aí, Fernando? Deixa eu ver um negócio aqui. Tá tudo certinho. Bom dia, Lê. Chegando bem para vocês aí o áudio? Bom dia, Milena. Ah, que bom que tá ótimo. Que bom que tá ótimo, graças a Deus. Estamos aqui com uma pessoa lá da Bélgica, Matias. Ei, coisa boa, que coisa maravilhosa, glória a Deus. Bom dia, Ana, bom dia, com muita alegria. Vamos falar um pouquinho sobre Shavuot, sobre festa das primícias ou Pentecostes, né? A mesma festa, vários nomes que se deu em toda a história. Esse final de semana nós tivemos aqui o 50º dia depois da Páscoa, que é o fechamento da Páscoa. A gente chama fechamento da Páscoa, né? Esse primeiro período, esse primeiro bloco dentro da estação da primavera em Israel. Deus faz todo o seu projeto dentro da estação da primavera, desde a morte do Cordeiro, ressurreição, ascensão, as últimas instruções de Cristo e a descida do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja, o discurso de Pedro, as 3.000 almas se convertendo, o coxo sendo curado lá na Porta Formosa, enfim. A Torá sendo entregue para o judeu lá no Monte Sinai. Então você percebe que aconteceu muitos eventos importantes. O cristianismo, a base do cristianismo se dá perfeitamente, praticamente, na estação da primavera. A morte do Senhor, o sofrimento do Senhor. Bonjour. A morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, as últimas instruções do Senhor, a ascensão do Senhor aos céus, a coroação e a descida do Espírito Santo, o discurso da igreja primitiva, os primeiros cristãos, tudo se dá dentro da estação da primavera em Israel. Então Deus escolheu essa estação para trazer algo maravilhoso. As primícias, a semente foi lançada na terra, o Espírito Santo está atuante, porque se espera uma grande colheita. E eu acredito muito que a segunda vinda de Cristo se dará no segundo semestre, na festa da colheita, ou na festa dos tabernáculos, ou na festa das trombetas, porque só faltou estas festas do segundo semestre a ser cumprida. Todas elas foram cumpridas em Cristo Jesus, as primeiras festas do primeiro semestre. Mas isso é apenas uma opinião, tá? Não tem base bíblica para isso. A gente aguarda. Por ele ter cumprido e feito todo o propósito na estação da primavera, com certeza a colheita dessa igreja será no segundo semestre. Mas isso é uma opinião, tá bom? A Bíblia diz que nós não podemos dar dia, mês, hora, mas a gente pode, quem sabe aí, ter algumas ideias sobre aquilo que o Senhor já fez e pode fazer e continuará fazendo, porque Ele respeitou todas as estações dentro do campo do Senhor. Então, esse final de semana foi Shavuot, Pentecostes, ou Festa das Primícias. Fizemos aqui uma festa na igreja, distribuímos um caldo para as pessoas aqui, caldo maravilhoso. Quero agradecer aí todos os irmãos, as irmãs que abraçaram a causa de nos ajudar
para esse caldo sair de uma forma sobrenatural. Foi muito bom, muito gostoso essa festa maravilhosa, festa das primícias. Como é o bloco, né, da Páscoa, a contagem do Homer? O que são a contagem do Homer? São os 49 dias de retificação para poder receber a Torá lá no deserto. Só para vocês entenderem, eles saem do Egito, morre o cordeiro, Deus tira eles do Egito e eles começam a contar esses dias até chegar no 50º, onde a Torá foi entregue ao povo judeu. E no mesmo dia que a Torá foi entregue ao povo judeu, o Espírito Santo foi dado à vida da igreja. E é interessante que quando a lei é entregue no Monte Sinai, 3.000 pessoas morrem, porque estão ali murmurando contra Moisés, fazendo um motim contra Moisés, se rebelando contra Moisés, contra a autoridade, porque eles fizeram muita idolatria nesse período. E aí você conhece a história, 3.000 pessoas morrem naquele tempo. E lá, quando o Espírito Santo é derramado, a Bíblia diz que 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho no discurso de Pedro. Então você percebe que há uma associação muito grande do Antigo Testamento com o Novo Testamento. É uma coisa só, não dá para a gente poder desassociar uma coisa de outra, porque é sombra e a realidade juntos. Não tem como a realidade sem a sombra e a sombra sem a realidade, né? Você é uma pessoa e você tem uma sombra, então não tem como. A realidade está em Cristo, porém a sombra sempre vai nos acompanhar em todo o tempo. Bom dia, Dona Luísa, bom dia, pessoas de Deus, a Aida, bom dia, pessoal entrando aqui. E esse período é um período que os judeus comemoram essa festa de Shavuot, como se eles estivessem renovando a aceitação do presente de Deus para eles, que foi a Torá no Monte Sinai. Então, todo ano, neste período, eles fazem a contagem do Homer, né? Quando dá 49 dias, no 50º, eles fazem uma festa de celebração, renovando a aceitação da Torá, porque eles entendem que a Torá é a Bíblia deles, que é a instrução para que eles possam ter uma vida abençoada, uma vida consagrada a Deus, uma vida próspera, uma vida saudável. Então eles pegam a Torá como se fosse realmente algo celestial, né? Onde Deus se manifesta na terra, na escrita. Então eles têm a Bíblia como a Bíblia deles, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, como se fosse um direcionamento para a vida deles, para que eles possam se conectar a Deus, para que eles possam ter essa conexão com o Eterno e ali plantar para um dia tomar posse do quinhão, da sua herança. E a vida da igreja, né? Quando o Espírito Santo é dado, a igreja parece que não valoriza esses momentos tão importantes. E nós, como cristãos, precisamos valorizar cada detalhe que faz parte da nossa vida. É da mesma forma como eles recebem a Torá no Monte Sinai, chamado de Shavuot, eles renovam essa aceitação da Torá. Nós precisamos todos os anos também, nesse período, porque é o mesmo período que o Espírito Santo foi derramado, nós podemos dizer sim para o reino de Deus, dizendo sim, nós recebemos, nós renovamos a aceitação desse presente chamado Espírito Santo para a nossa vida. Então é um período maravilhoso, um período que o Espírito Santo foi dado e nós precisamos agradecer a Deus pela vida do Espírito Santo na terra, porque o Espírito Santo de Deus é o que nos conduz, é o que nos ensina. Esse Espírito Santo é que nos cela, é o que nos protege, que nos guarda para o grande dia, para o final da colheita. Ele é o selo de Deus sobre nós, ele é o penhor do Senhor sobre nós, ele nos auxilia, ele nos ensina, ele nos consola, ele nos conforta, ele nos concedeu poderes extraordinários através dos dons de curar, dons de milagre, o dom da fé, o dom de discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. Olha quanta coisa maravilhosa que o Espírito Santo derramou. Convence o pecador do seu pecado, convence o justo da sua justiça. Ele é algo fantástico. E este período é o período onde nós fazemos aqui uma festa de renovação pelo presente maravilhoso que recebemos.
É uma maneira de agradecer a Deus, dizendo: Senhor, obrigado pela vida do Espírito Santo na minha vida. Obrigado por poder permitir que o Espírito Santo viesse morar conosco. Essa é a fala da Lia quando ela tem Zebulon, quando ele tem Zebulon. O Zebulon está associado a esse mês de Sivan, que é o mês que o Espírito Santo vem habitar no coração do homem, e ela, como uma profetisa, ela já fala: agora sim o meu marido vai habitar comigo. E realmente aconteceu. No mês de Sivan, associado à tribo de Zebulon, onde o Espírito Santo veio habitar com o ser humano. Ele vinha e ia, sempre existiu, estava antes da criação, mas a partir do momento que Jesus veio, cumpriu o propósito, lá em João 14 ele diz: eu preciso ir para que ele venha e aí fique com vocês para sempre. E o Espírito Santo está conosco para sempre. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, versículo 23, diz que ele é a primícia, o Espírito Santo ele nos dá a primícia, o começo para uma grande colheita que nós vamos ter. Dentro de toda essa cultura, nós entendemos que chega nesse período, lá em Israel, eles começam a colher o trigo e a cevada, e eles entregam os primeiros frutos dessa possível colheita para a vida, para o templo. Então eles pegam as primícias e eles fazem ali uma oferta de primícias. Conta-se a história de que quando os agricultores eles vê os primeiros frutos ali no pé, maduro já, eles começam a colher e eles digam: bicuri, bicuri, significa primícia, isso é do Senhor, isso é do Senhor. Então, se a primícia é santa, o resto vai ser santo. Essa é a consciência. E é interessante que é uma forma de obedecer a palavra de Deus. Como é o bloco da Páscoa, e a festa das primícias, ou Pentecoste, ou Shavuot, ela é o fechamento da Páscoa, ele é o bloco da Páscoa. Nós sabemos que no primeiro mês da primavera, que é Nissan, nós temos ali a Páscoa, depois do segundo mês nós temos a segunda Páscoa, que é a Sheni, Pessah Sheni, que é a segunda oportunidade que se dá para quem estava impuro na primeira, participa da segunda. E ela fecha com o Pentecoste, com a Torá ali no monte. Então, é o bloco da Páscoa, desse primeiro tempo da primavera, se fecha justamente, fechou, nesse último final de semana aqui. E é interessante que aqui em Êxodo, no capítulo 12, e eu tenho lido muito isso aqui na igreja, para que você possa entender exatamente o período que você se encontra hoje. Êxodo 12, versículo 24 e 25, e diz assim para eles: portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra... Deus está falando isso para eles lá no Egito, debaixo de uma escravidão. E Deus dá um mandamento para eles. Esse mandamento é o seguinte: quando entrardes na terra, quando vocês entrarem na terra que eu estou dando para vocês, que o Senhor está dando para vocês, como tem dito, guardareis este culto. Guarde este culto como memorial. Ele está dizendo: guarde este culto como memorial. Ele está falando do Pessah, da Páscoa. Guarde este culto. Então, não é somente aqui, quando está ruim, que você deve fazer esse culto. Quando você também estiver desfrutando da promessa, quando você também estiver desfrutando da bênção de Deus, você precisa jamais esquecer, você nunca pode esquecer de onde Deus te tirou, da escravidão, do pecado, e te deu uma terra que mana leite e mel. Então, guarde isso, guarde este culto. E aí os vossos filhos vão dizer para você: mas que culto é este? Então vocês vão dizer: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou na casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou das nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. Quando nós entendemos a mensagem da salvação, porque Deus salvou esse povo da morte, tirou eles do Egito, da escravidão, livrou eles da morte, e ele diz: fale isso para os seus filhos. Quando seus filhos perguntar: pai, por que vocês estão comemorando isso? Porque o Senhor nos salvou. Então é um tempo maravilhoso da salvação, a mensagem da salvação. E aí tem o período
de nós entendermos, né? Começamos o projeto Zará justamente nesse tempo, onde as famílias se reuniram e ali estão discutindo lições para poder entender, retificar cada dia mais a sua alma e colocar isso como algo fantástico para a sua vida, como uma forma de selar, né? O Espírito Santo veio como selo. E aí você vê Josué, Moisés já estava morto, aí Josué, lá em Josué capítulo 5, você vai ver isso, está próximo à Páscoa, dentro da terra já, eles já estão, não dentro da cidade, eles não tinham conquistado ainda, mas quando eles pisam ali na terra de Canaã que Deus ia dar para eles, né, principalmente Jericó, eles cumprem esse mandamento, assim como Deus tinha designado e determinado. Então eles fazem a festa da Páscoa justamente conforme determinado em Êxodo 12, 24. Olha aqui no capítulo 5 de Josué, versículo 10. Está dizendo: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra. Olha que coisa interessante isso, ó. Olha que coisa interessante. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na campina de Jericó. Eles colocaram o mandamento de Deus em prática, obedecer o mandamento, aquilo que foi designado em Êxodo capítulo 12, versículo 24, que seria um estatuto perpétuo. Então, quando eles saem do Egito, passam pelo deserto e chegam até as campinas ali do Rio Jordão, próximo a Jericó e a Canaã, eles estabelecem, eles obedecem o mandamento, eles cumprem o mandamento que foi dado para eles lá no Egito. Então eles fazem a Páscoa. E a Bíblia diz, no outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. Você percebe que quando nós obedecemos o mandamento do Senhor determinado, a gente passa a comer da promessa. A gente passa a comer, a viver, a se alimentar da promessa de Deus. Você precisa obedecer o mandamento do Senhor. Ali Deus tinha dado, se você fizer isso, faça isso também na terra. Quando vocês entrarem na terra, façam isso e vocês vão ser abençoados e prósperos. E foi o que aconteceu. Josué chega na terra, nas campinas do Jordão, e ali é tempo de Páscoa, eles comemoram a Páscoa ali dentro, agora na terra, primeira vez que fazem a Páscoa, e a Bíblia fala que no dia seguinte, no mesmo dia, porque o dia lá começa a partir das 6 horas da tarde, é no mesmo dia. No dia seguinte, mas é no mesmo dia, dentro do mesmo dia, eles comem da terra. Eles não tinham comido ainda o produto daquela terra. Eles tinham comido da provisão de Deus do deserto. Mas agora eles comem da própria terra que Deus tinha prometido a eles. Por quê? Porque eles obedecem a Deus, eles sacrificam a Páscoa, eles obedecem essa mitzvah. Então nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Existem coisas na nossa vida que só vão acontecer quando nós obedecermos a voz de Deus. Então eles passam agora a desfrutar dessa terra. As conquistas acontecem, eles invadem Jericó, eles tomam a cidade e a partir de agora eles começam a estabelecer a vida deles dentro da promessa. E aí dentro dessa cidade, aqui em Deuteronômio 26, né, Deuteronômio ou Devarim, assim chamado, também é chamado dentro das Sagradas Escrituras, aqui em Devarim, que é uma repetição, capítulo 26, fala sobre as primícias. Antes deles tomarem posse dessa terra, Moisés ele faz uma revisão de tudo aquilo. Então, Deuteronômio ou Devarim, assim chamado no hebraico, Moisés ele faz uma revisão de tudo que Deus tinha ordenado para eles quando eles entrassem na terra, quando eles começassem a prosperar na terra, a crescer na terra, a viver na terra, a desfrutar da terra que Deus tinha dado. Então, esta ordenança de Moisés antes da conquista, ele faz uma revisão,
Por isso que existe uma revisão, a gente fez sobre o projeto Zarar, que é uma revisão da nossa vida para podermos tomar posse das conquistas de Deus e desfrutar das promessas de Deus. Ele fala sobre as primícias. Ele fala sobre as primícias. Deuteronômio capítulo 26, ele fala assim: será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais que iria nos dar. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão, e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificará perante o Senhor teu Deus, e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu no Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou à nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora, preste atenção, e eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Então você percebe que existe uma ordenança na festa das primícias de que agora o povo está dentro da terra, desfrutando exatamente da promessa. Deus fez uma promessa, Deus fez acontecer essa promessa, e Deus está falando para eles: nunca se esqueça do lugar onde tirei vocês. Nunca se esqueçam de ser gratos a mim. Nunca se esqueçam da maldade do povo egípcio. Nunca se esqueçam de onde vocês estavam, quanto vocês foram triturados, maltratados, escravizados, quando vocês não tinham esperança. Nunca se esqueçam da onde eu tirei vocês. Portanto, qual seria a resposta dessa gratidão para a minha vida? Deus dizendo para eles: quando vocês verem as coisas acontecendo na vida de vocês, quando vocês verem a prosperidade na vida de vocês, e vocês entregarem agora as primícias de tudo isso, tudo que eu tenho concedido a vocês, quando vocês lembrarem de mim, colocarem esses primeiros frutos na minha presença, vocês vão ter uma vida regozijada, uma vida alegre, e sempre, sempre terá pão para vocês. Nunca faltará nada para a vida de vocês, porque vocês estão sendo gratos de onde vocês estavam e onde eu estou colocando em vocês, aonde eu coloquei vocês. Isso é muito importante, porque eles fazem uma declaração: nós estávamos escravizados, nós estávamos na mão de Faraó, nós estávamos ali mortos, completamente sem rumo, mas o Senhor nos trouxe a este lugar. Então, tudo que acontecer na minha vida a partir de agora, dentro deste lugar, eu vou honrar ao Senhor em primeiro lugar. Isso é conceito de primícia. Lembra quando você, e que situação você se encontrava, e de repente você conheceu alguém, você conheceu uma igreja, você conheceu um pastor, você conheceu alguém que te conduziu. A Bíblia diz: essa pessoa, esse sacerdote, vai receber da sua mão e vai declarar bênção sobre a sua vida. Por isso que ontem nós fizemos aqui a nossa festa das primícias. Muitas pessoas vieram com gratidão.
eu digo, se tem um dia no ano, né, existem alguns outros dias importantes, especiais. Todo dia que Deus nos abençoa, nós repartimos com Deus e entregamos a Deus. Mas se tem um dia especial para que eu possa manter a minha colheita, é nesse final de semana que se passou. É o final de semana onde fecha o bloco Páscoa, retificação e o selo do Espírito Santo. Queridos, é o momento de você demonstrar sua gratidão a Deus. É o momento de você falar, Senhor, se eu estou colhendo o que estou colhendo, se estou vivendo o que estou vivendo, é porque o Senhor me deu essa oportunidade, é porque o Senhor me abençoou. Então quero devolver a Ti, Senhor, com uma situação de gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Pegue os primeiros frutos daquilo que Deus te deu, entregue no lugar onde Deus escolheu o nome para habitar. Aqui é um lugar, a Igreja CEF é um lugar. Talvez você pertença a outra igreja, faça isso dentro da sua igreja. Você vai honrar a Deus com tudo aquilo que Deus te deu. E esta honra vai trazer uma direção para a sua vida, vai selar a sua vida. Deus vai ficar grato com você, vai ficar agradecido, vai ficar honrado com a sua gratidão. Então nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Se Deus nos conectou a pessoas, Deus usou pessoas para poder ajudar você nesse processo, nesse caminho, faça isso. Seja grato a Deus, entregue as suas primícias. Ainda dá tempo de você fazer isso. Fechou ontem num culto que nós fizemos, o correto era fazer isso em culto, mas se Deus está tocando o seu coração, você não fez isso, procura, né, a sua igreja ou a igreja que você frequenta, ou se você quiser fazer isso, até pelo CNPJ da igreja, um Pix lá, faz uma ajuda, né, uma primícia, mas só com entendimento. Você que não tem entendimento, por favor, não faça isso. Não faça isso. Só se você tiver a compreensão disso, do poder que isso significa. Nós estamos falando de algo muito poderoso. Deus deu um mandamento e isso seja um culto para vocês para sempre, dos filhos, para que vocês possam nunca esquecer de onde Deus tirou e onde Deus te colocou. Isso é gratidão. Somente pessoas com coração grato sabem o que significa isso. Deus está testando a gratidão no coração do povo e é justamente nesse período onde se fecha a estação da primavera e aonde a semente da terra que foi colocada e ali não tem mais o que se fazer. É o selo, porque agora entra uma outra estação, a estação do verão. Então eu senti de gravar essa mensagem para você hoje, para mostrar o quanto Deus é precioso, é maravilhoso e o quanto Deus pode te conduzir. Ele quer fazer você abundar dentro da sua promessa. Ele não quer apenas te conduzir à promessa, ele quer fazer você prosperar nessa promessa. Só que para prosperar nessa promessa, você precisa obedecer os mandamentos que foram designados para esse fim. E o mandamento que foi designado é: nunca se esqueça da festa da Páscoa, nunca se esqueça de mudar, tirar a idolatria do seu coração, nunca se esqueça de trazer os primeiros frutos daquilo que Deus colocou na sua mão para o reino de Deus. Isso é gratidão, isso que vai manter você ativo e vivo e próspero para sempre. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo para você. Eu creio que muitas coisas da parte do Senhor vão acontecer ainda esse ano sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, você que esteve conosco aqui, você tomou um gostoso caldo e foi uma festa, uma alegria, porque nós recebemos e renovamos o presente do Espírito Santo e entregamos ao Senhor as nossas primícias aqui no altar de Deus para que pudéssemos expressar a nossa gratidão pelo presente. Obrigado pelo presente que recebemos. Obrigado, Senhor, pelo presente que recebemos do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo presente que recebemos da vida. Obrigado, Senhor, pelo presente que recebemos da salvação. Obrigado, Senhor, pelo presente que recebemos do nosso trabalho. Obrigado pela saúde que recebemos de Ti. Nós te agradecemos e só temos que te agradecer por isso, Pai. E honramos o Senhor, Pai, devolvendo a Ti as primícias de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Aquilo que Davi fala:
tudo que eu tenho veio de ti. Honra, riquezas e glória, saúde, tudo veio dele. Então você precisa ter um coração grato e devolver aquilo que ele te deu. Isso é ser um coração grato. Eu quero abençoar a sua vida e quero declarar: você não tem mais mente de escravo, você recebeu uma promessa, você desfruta dessa promessa, você vai viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Eu, como sacerdote aqui deste lugar, eu quero abençoar as suas finanças, quero abençoar o seu trabalho, quero abençoar a sua casa, a sua família. Eu quero decretar que este ano vai ser o melhor ano da sua vida. Colheita sem medida virá sobre ti, mas não deixe de obedecer os mandamentos que estão inclusos. Não adianta você apenas ouvir a palavra e se você não colocar em prática essa palavra. Isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua forma de enxergar o reino de Deus. Isso vai fazer com que você desfrute na terra de coisas extraordinárias. Então eu libero essa bênção sobre a sua casa. O Projeto Zará ainda continua, vocês estão livres nos temas essa semana, até chegar à estação de verão, que vai ser no próximo mês, judaico e bíblico. Na hora que chegar a estação de verão, então nós vamos entregar a vocês lições sobre vigilância, guardar os 5 sentidos, aquilo que Satanás fez com que os 5 sentidos da nossa vida fosse danificado. Então nós vamos trazer as lições sobre esses 5 sentidos, guardando todas as portas de entrada. Vou dar aqui um spoiler para vocês, né? A primeira parte que foi danificada no homem foi o ouvido, a audição. O pecado entrou pela audição. E através da audição, a visão, ela olhou para o fruto, ela ouviu a direção da serpente, ela olhou para o fruto como sentido: posso quebrar essa mitzvah. A palavra de Deus não tem peso, então ela olha para o fruto de uma forma diferente. Quando ela estava com a informação de Deus no ouvido, ela olhou para o mesmo fruto, mas não pecou. Quando ela ouve uma direção da serpente, ela olha para o mesmo fruto com a intenção de pecar. Então, danifica aqui, depois ela danifica o tato, depois ela danifica o olfato, depois ela danifica o paladar. Então, os 5 sentidos do homem foi destruído no Éden por causa do pecado: audição, visão, tato, olfato e paladar. Tudo isso foi danificado no Éden por causa de uma mensagem da serpente. Ela tinha 2 mensagens, a mensagem de Deus e a mensagem da serpente. E ela escolheu ouvir a mensagem da serpente, por isso todo o 5 sentido foi danificado. Todo o 5 sentido foi danificado. Dentro do jardim, Deus tinha dado uma mitzvah negativa. Qual que seria uma mitzvah positiva? Vocês vão lavrar a terra e vocês vão guardar o jardim. Guardar, proteger o jardim de quem? Do inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas entrou no jardim e danificou os 5 sentidos. Por isso o homem foi expulso do jardim. Então agora você tem a oportunidade, e nós fizemos nesse primeiro tempo, nessa primeira parte, semear. Colocamos na terra a semente e agora nós precisamos guardar o jardim, guardar o nosso jardim, guardar a semente que foi semeada no nosso coração. De quem? De Satã, porque ele continua fazendo o mesmo processo, tentando fazer você pecar pela audição, pela visão, pelo tato, pelo olfato e pelo paladar. Então nós vamos depois trazer lições a respeito do ouvido. Por isso que a Bíblia fala: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A porta de entrada do pecado foi a audição. E Deus quer reconstruir, Deus quer abençoar essa porta de entrada da sua vida. Isso vai ser falado na estação de verão, nas casas. Então você tem tema livre, você pode fazer aquilo que Deus está determinando você agora com o pessoal, orando com eles, agradecendo a Deus, fazendo com que eles, dentro desse tempo, entendam esse mandamento das primícias. E a estação de verão, vamos guardar o nosso jardim e a serpente não vai ter vez na nossa casa. Tá bom? Um beijo no seu coração e que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito do Eterno, o Espírito maravilhoso, excelente, venha guardar
toda a sua mente, todo o seu coração e todas as 5 partes dos seus sentidos. Tá bom, meu lindo e minha linda de Deus? Que o Espírito Santo guarde e proteja você de uma forma extraordinária. Procure um grupo, tem pessoas nas casas fazendo e vão continuar fazendo, algumas pessoas vão continuar fazendo. Procure aonde tem uma casa aberta, participe disso e se prepare para o projeto Chamer, que é o projeto de guardar o jardim. Será uma estação de ataque do inimigo e você precisa estar guardando o seu jardim. Isso serve para todos. Se você quiser deixar o seu jardim desprotegido, a escolha é sua. A escolha é sua. A gente apenas avisa as pessoas. Se você quiser ficar descoberto, se você quiser ficar longe dessa palavra, a escolha é sua. A escolha é sua. Olha lá, Mojimirim está aberto para você. Mirante está aberto para você, você pode procurar depois o endereço e existem outras casas também participando. A escolha é sua. Né? A gente é apenas uma voz de Deus, um canal de Deus para poder comunicar a palavra de Deus para você. Se você simplesmente escuta e não ouve, eu não posso fazer nada. A palavra de Deus é para todos. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando através da vida desse pastor aqui. Um beijo no seu coração e até mais no nome de Jesus.